Bom dia pessoal e Kirito Uzumaki Fanfics apresentando um glutão cabeça dura capítulo 3 ao 4. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 3 Aniversário invadido. Sinceramente, Naruto não estava evitando o Vortex de propósito. Ele bagunçou a casa e levou uma surra, então sim, ele esperava ter que trocar socos com o namorado em algum momento. No entanto, isso teve que esperar, pois ele precisava ser punido por sua insubordinação. A primeira parte de sua punição, assim que se recuperasse, era percorrer a casa e fazer o que pudesse para consertar os danos. A segunda parte ainda estava pendente. É claro que a primeira parte foi interrompida quando Texia maldita Verôsica festa de sexo só um corpo Maidai apareceram com toda a sua gangue nascida da luxúria. Depois das, digamos, apresentações, durante as quais o ar estava impregnado de excitação e desejo. Duas coisas que Naruto nunca experimentou muito em seu tempo como irmãozinho do bem. Ele foi autorizado a delegar a punição da primeira parte à sua horda de clones. Pelo menos esse grupo teve o bom senso de não causar problemas logo depois que o original levou uma surra de 7 maneiras diferentes. E aquela horda para a qual ele delegou sua punição. Sim, ele a criou estupidamente, diante de todos, composta por súcubos e íncubos. Foi como servir isca fresca para um oceano de tubarões famintos. Naruto fugiu a partir daquele momento, gritos de Emeu acompanharam sua partida e a risada de Bei a colocou de volta na lista de pessoas que mereciam sua vingança implacável e maléfica. Graças ao Deus sem rosto, silencioso e questionavelmente onisciente pela técnica de substituição. Se não fosse por ela, Naruto provavelmente estaria sofrendo de uma grave deficiência de vitaminas e energia vital. Então, cansado e faminto depois de passar as últimas 4, agora 5, horas fugindo de um grupo ávido de demônios sexuais que queriam o único maldito cartão que ele tinha permissão para levar para o além, ele buscou uma pausa para reabastecer as energias na segunda cozinha. Foi um verdadeiro milagre que ela permanecesse intacta após a pequena discussão dele com Bei, como ela a chamou. Claro, esse desvio o fez baixar a guarda. E não é que, ao entrar na geladeira para pegar algo gelado e extremamente alcoólico para beber, ele foi flagrado por um membro da equipe. Felizmente, ela foi a única que quis algo com ele de uma forma não sexual. Você está com uma aparência horrível. Vai se foder, Vortex. Naruto suspirou enquanto pegava uma garrafa de suco de Bei e fechava a geladeira. Ele se virou para encarar o cão infernal. O desgraçado nem estava encarando, apenas o observando. Estoico e calmo, como se nada na situação o incomodasse. Não estava indiferente, graças a Deus, porque a última coisa que Naruto precisava era encontrar alguém que agisse como seu antigo sensei depois de tanto tempo, e tirou a tampa da garrafa com o estalo. Ele tomou um gole, apreciou a ardência amarga do produto mais popular de Bei, antes de fungar e virar o pescoço. E agora? Quer uma rodada ou duas? Vai se vingar de mim por ter deixado Bei com um olho roxo por 3 segundos? A Bei já é grandinha. Finja que não se importa. A irritação que emanava da cão infernal era como um pum de Akamishi. Pode não ser alto, mas consegue preencher uma sala e é mortal. Além disso, ela já se vingou por isso. Não me diga que ela fez isso. Naruto bufou e tomou outro gole antes de se encostar no balcão. Basicamente, ela me paralisou do pescoço para baixo por 3 horas e me obrigou a aguentar aqueles programas de canal aberto horríveis na televisão dela por 2 delas. Eu diria que simpatizo, mas, francamente, não quero ter nada a ver com isso. Vortex admitiu como uma careta. Naruto ergueu a garrafa em reconhecimento à sua pequena vitória. Poucos desejariam sofrer aquele castigo no inferno. Ele estava no meio de um gole quando o guarda-costas falou novamente. Então, você pensou sobre isso? Televisão comunitária? É meio difícil não gostar quando você não pode se mexer. Ele bufou. Vortex o encarou com raiva.
Eu quis dizer, se você pensasse no que eu disse ontem. Caso você tenha esquecido, seu idiota, muita merda aconteceu entre lá e cá, disse Naruto, com a cara fechada. Vortex curvou os lábios e engoliu o rosnado que mal escapou. Você quer que eu te dê um soco ou algo assim? Quer dizer, não? Mas se isso te ajuda a relaxar, vai em frente. O raposa demoníaca deu de ombros. Curiosamente, a violência era uma das poucas coisas que ele entendia. Conversa através do combate, como Satanás chamava. Uma arte perdida ou algo do tipo. Ele era bastante fluente, apesar do tempo entre sua última vida e esta, e conseguia conduzir esse tipo de conversa com os habitantes de Ira quase tão facilmente quanto com os de Gula. Não estou tentando te atacar. Legal. Foi bom conversar. Agora, com licença, preciso voltar a evitar seus amiguinhos de sexo. Naruto bufou. Com um rosnado que fez tremer a porcelana fina nos armários, o cão infernal saltou de pé e bateu as mãos na mesa. Naruto se enrijeceu, pronto para revidar caso fosse atacado. Os dois se encararam antes de Tex fechar os olhos e respirar fundo. A tensão se dissipou dos ombros do grande cão. Você é ponto. Um pirralho barulhento e irritante, obrigado. Naruto brindou mais uma vez com um sorriso meio sério no rosto. A irritação estava mais resignada agora, e o breve acesso de raiva desapareceu quase tão rápido quanto surgiu. Talvez esse cara realmente não ficasse bravo como Bey disse. Pelo menos ele entendia agora por que ela estava tão interessada nele. Tirando o pênis enorme, claro. Mas você resistiu a uma fração significativa do poder total do pecado da gula. Isso, por si só, é ponto. Impressionante. Vortex endireitou-se e cerrou os dentes. Quer um emprego? Desculpe, o quê? Naruto piscou e quase deixou cair a bebida. Com certeza não era para onde ele esperava que a conversa fosse. Ele esperava levar um soco há uns 15 ou 10 minutos. Droga, ele ainda esperava levar um soco. Tá bom, foi mal. Eu devia ter imaginado que você ainda estaria meio atordoado depois da minha garota ter te dado uma surra. Esse espertinho disse isso pra ele com a maior seriedade. Droga, Naruto passou a respeitá-lo ainda mais por isso. Ele sabia que não conseguiria dizer aquilo pra alguém sem cair na gargalhada no meio da frase. Então, vou repetir devagar. Vê. Você quer um emprego? Eu? Uma babá glorificada. Naruto perguntou, cruzando os braços. Fechou os olhos e se esforçou para que seu rabo não balançasse. Memórias de todos os tipos passaram pela sua cabeça de uma vez. Uma terra nevada se transformando em primavera enquanto uma garotinha gigante chorava, contando seu sonho para um pai sem rosto, caminhando por extensas praias ao lado de uma comitiva real, em cima de uma ponte inacabada ao lado de seu amigo, protegendo um construtor de pontes bêbado. Essas e outras lembranças surgiam e desapareciam da mente de Naruto, mas eram reprimidas. A garrafa de suco de Beelzebub foi levada aos seus lábios e ele engoliu mais uma boa dose. Ele suspirou, baixou a cabeça e coçou a orelha. O resmungo escapou de seus lábios antes que ele começasse a rir baixinho. Você quer que eu seja guarda-costas? De quem? Daqueles idiotas que ficam me perturbando. Vão se foder. Não eles. Eu sei lidar com meus parceiros de sexo. Vortex zombou. Bom, tudo bem, Naruto definitivamente estava disposto a ouvi-lo agora. Essa foi uma reviravolta brilhante. Uma piada de retorno? Tanto faz, Vortex fez uma piada idiota e estava bêbado o suficiente para apreciá-la. Mas ser guarda-costas é um trabalho lucrativo. E quando Bey apoia seu currículo, você quer dizer, Naruto interrompeu secamente. Ele olhou para a garrafa em sua garra e uma carranca se formou em seu rosto. Ela pode não querer compartilhar seu animal de estimação. Tudo bem, eu deixo passar muita coisa com você, mas essa merda. Essa vai te render uma bela surra. Vortex advertiu com um rosnado. Não fale assim do Bey. Vai se foder, seu vira-lata cheio de DSTS. Naruto revirou os olhos e colocou a bebida no balcão.
Cruzou os braços novamente para encarar o cão infernal carrancudo. É algo que surgiu depois que eu levei uma surra. É coisa de pecado. Você não entenderia. Que diabos isso quer dizer? Vortex franziu a testa. Ah, esse cachorro estúpido não tinha ideia de em que tipo de mundo eles estavam. Naruto sabia. Ele fazia parte daquilo há muito mais tempo do que o cão infernal. Pergunte ao Barry. Naruto deu de ombros. Ele se espreguiçou e balançou o pescoço de um lado para o outro. Agora, talvez você tenha razão sobre o trabalho de babá, e quer saber se você convencer o Bey a me deixar tirar uma licença para isso. Claro, eu cuido do filho de algum riquinho mimado. Você está falando sério? Rosnou Vortex. Morto. Bunda. Naruto assentiu. Deu um bocejo. Droga, estou cansado. Diga a Bey que vou dormir mais um pouco. Ela me encontrará se precisar de mim. Naruto nem tinha saído da sala quando o cão infernal parou novamente. Eu não te entendo, Naruzegu, admitiu Vortex. Ufa, revelou o seu verdadeiro nome, que sinceridade. Você é provavelmente a única coisa que eu não entendo na Berry. Não entendo porque ela se importa com você, mas por algum motivo, ela se importa. Sim, ela faz. Que sorte a minha, né? Ele perguntou, o sorriso que queria exibir não chegava às suas orelhas. Tex se moveu para trás dele e a familiar pontada aguda de agressão atingiu seu nariz. No segundo em que isso mudar, você traz os salgadinhos, eu preparo uma cesta. É um encontro. Um silêncio pairou entre os dois antes de Vortex soltar uma risada abafada e sair da sala na direção oposta. Durma bem, seu idiota. Ponto. Naruto acenou para ele sem olhar para trás. Memórias de mortais que controlavam os elementos e usavam animais gigantescos, capazes de destruir todo o campo de batalha, continuavam a dançar diante de seus olhos fechados. Vai se foder você também, Vortex. Passaram-se alguns dias desde que o incêndio quase acabou com os negócios promissores da Immediate Murder Professionals. O dinheiro do trabalho seguinte ajudou a cobrir os reparos e a reposição da maior parte dos suprimentos perdidos. Desde então, tudo ficou relativamente tranquilo, e a empolgação daquele trabalho permitiu que uma integrante da IMP, em particular, fizesse planos para uma noite que queria comemorar sozinha. Lona passou o minuto em que acordou navegando pelo Instagram em busca de um bom barzinho para comemorar. Sim, era um inferno, e não havia idade mínima para beber, mas havia um limite de consumo para certas espécies em certas idades, porque eles não podiam se dar ao luxo de permitir a extinção por embriaguez, para que Lúcifer não ficasse sem nada para governar ou algo do tipo. De qualquer forma, seus planos de aniversário consistiam basicamente em se livrar dos idiotas da IMP e arrasar como uma adulta reconhecida na cultura de sua espécie. Quanto ao como, bem, Millie e seu marido gordinho seriam fáceis. Eles se conheciam há menos de um ano. Eles não se importavam nem um pouco com o que ela fazia fora do trabalho, e Lona estava mais do que satisfeita em compartilhar o mesmo sentimento. Era Blitzo quem se lembraria de algo sobre o dia, disso ela tinha certeza. Afinal, ele tinha ficado muito bom em irritá-la nos últimos 4 anos. Ele arruinaria qualquer chance que ela tivesse de expandir seu círculo de amigos além dele, e, possivelmente, da metade mais inteligente de seus colegas de trabalho casados, ao se levar junto sempre que ela tentasse sair escondida, mas ela estava preparada a este ano. Enquanto o Imp estava em uma de suas correspondências com seu rico benfeitor tarado, insira um arrepio na espinha aqui, Lona conseguiu alguns tranquilizantes para cavalos que planejava colocar no café da manhã semanal dele. Por que ela escolheu remédios para equinos? Bem, primeiro, porque eram os mais baratos do mercado, praticamente de graça em uma máquina de venda automática, e segundo, pela ironia da situação. Sim, talvez levasse algumas horas até que ele bebesse a bebida basicamente drogada, mas ele estaria praticamente fora do alcance dela durante a noite. Resumindo, Lona estava pronta para um dia perfeito, sem imps. Infelizmente, ela subestimou a enorme compaixão que seu pai adotivo era capaz de demonstrar.
Lona deu um grito quando a porta do seu quarto foi aberta com um chute e uma coisa grande e assimétrica foi trazida para dentro, erguida acima da cabeça do assassino Imp pelos dois braços do dito cujo. Com o coração acelerado, a cadela infernal rosnou e lançou um olhar fulminante para o Imp. Antes que ela pudesse chegá-lo, ele abriu a boca. E, para seu horror e o de seus vizinhos, começou a cantar. Feliz aniversário para você! Feliz aniversário para você! Feliz aniversário, querido Loon! Cantava Blitzo, um pouco desafinado, completamente fora do tom, soando mais como uma marcha nupcial do que a própria música. Além disso, ele cambaleava levemente, claramente com dificuldade para carregar aquela monstruosidade que tinha nas mãos. Puta merda! Ele conseguiria fazer um surdo se encolher de vergonha. Lona resmungou enquanto cobria a cabeça com um travesseiro e se virava no colchão. Ela sentiu o rabo se enrolar nas pernas e fechou os olhos com força. Não. Ela ainda conseguia ouvi-lo. Feliz aniversário, também. Blitzo parou de cantar, misericórdia nunca acaba. Por um minuto, não só para recuperar o fôlego, mas também para colocar aquela coisa gigante no chão. E ele não deixou cair. Ok, ela tinha que dar um pouco de crédito a ele por isso. Ela olhou para a cobertura mal feita que, talvez um dia tenha parecido com o número 21 no delírio febril de um viciado em crack. Antes que ela pudesse tentar se livrar dele, ele começou a cantar de novo. Blitzo estendeu os braços para os lados, com um sorriso idiota enorme no rosto enquanto olhava para Lona, expectante, e recuperava o fôlego. Típico, buscando a aprovação dela. Ela o encarou com desdém e jogou o travesseiro no colchão. Que porra é essa? É o seu aniversário. É isso aí. Meu aniversário. Meu aniversário de 21 anos. Você acha que eu quero que você invada aqui, me ensurdeça e coloque isso, que merda é essa no chão? Lona lançou um olhar furioso para a coisa, fungou e então voltou a olhar para Blitzo. Isso, você pegou o resto daquele bolo idiota. Você trouxe para casa um bolo de semanas atrás, invadiu meu quarto de madrugada e começou a me agredir com aquela música maldita. Eu já te disse para parar de me tratar como se eu fosse uma criança mimada. Eu só pensei que você pudesse, bem, esse foi o seu maldito erro, não foi? Lona rosnou. Ela gemeu e levou as mãos à cabeça. Droga, Blitzo, um dia. É pedir demais. Me deixe ter só esse maldito dia. Você quer folga hoje, Lona? Perguntou Blitzo, corrigindo-se ao ver o olhar fulminante dela. Suas palavras fizeram efeito e Lona piscou. Folga? Caramba, ela acabou de conseguir um dia de folga. Uma desculpa esfarrapada para se livrar daquela turma de idiotas. E sabe de uma coisa? Sim. Vou tirar o dia de folga hoje. Lona se inclinou e rosnou para Blitzo. E se eu te vir perto de mim hoje? Podemos comemorar amanhã? Se eu te vir em qualquer lugar perto de mim hoje, Lona reiterou, com a fúria crescendo. Blitzo juntou as mãos em uma única palma e sorriu para ela. Que diabos havia de errado com esse cara? Uma pergunta que ela se faz há 4 anos, desde que foi adotada. E ainda não encontrou resposta. Ok, lunática. Hoje é o seu dia. Antes que ela pudesse impedi-lo, ele se atirou sobre ela e a abraçou com tanta força que ela mostrou os dentes. Que parte do não vê-lo ele achou que não a tocava não estava incluída. Pior ainda, ele lhe deu um beijo na bochecha, simplesmente, não. Antes de acariciar seus cabelos despenteados. Ô idiota. Tenha um bom dia hoje, aniversariante. Porque amanhã é o nosso dia. Sai daqui agora. Lona rosnou. Ela não tinha certeza de como havia perdido aquela luta, mas certamente parecia que sim. Tão repentinamente quanto surgiu em sua vida, em seu quarto, Blitzo desapareceu. Lona ficou sozinha no quarto, fervendo de raiva em silêncio, e levou as garras ao rosto para arrastá-lo pela pelagem.
Uma vez para ajeitá-lo, uma segunda para roçar a pele por baixo e uma última para sentir aquela doce onda de adrenalina de perigo luta-defesa que a maioria dos seres sencientes sente sempre que algo se aproxima demais do seu rosto. Ela fechou os olhos e soltou um longo e pesado suspiro, misturado com um último grunhido cansado, e deixou os braços caírem. Graças a Deus, ele se foi, murmurou ela. Estava prestes a voltar para a cama quando algo lhe ocorreu. Posso deixar o tranquilizante para cavalos para outro dia. Lona deu um sorriso de canto ao pensar nisso e se jogou de volta na cama. Talvez amanhã não estivesse arruinada. Ela podia relaxar, encontrar um barzinho para mais tarde e depois tomar um vanilla latte. Sozinha. E enquanto bebia, podia planejar outro dia para nocautear Blitzo. Este seria um bom dia. 2 olhos vermelhos se abriram para olhar para o teto e, imediatamente, o cão infernal franziu a testa. Nem se passaram 10 minutos, caralho. Blitzo estremeceu e tentou voltar para o duto de ventilação de onde estava saindo pela metade. A tentativa não deu certo. Ele caiu com um grito e bateu no chão com um baque. Mas se recuperou como um campeão, mais um elogio que Lona, a contragosto, lhe deu. Ele parecia uma barata. Então, ele se levantou no pulo e tentou falar com ela. Eu só pensei que você gostaria que eu guardasse o bolo, para, amanhã, sem olhar para ele, Lona rosnou. Sair. Nossa, é verdade, não acredito que eles façam isso. Naruto refletiu enquanto olhava para o pedido de café que havia pegado no Devildash. Levou um dia inteiro para ele convencê-la, o que representava 23 horas a mais do que ele queria para lidar com as súcubos e íncubos que haviam sido trazidas para a casa destruída de sua irmã, mas Vortex finalmente conseguiu que Bell apoiasse sua candidatura para ser guarda-costas. Claro, sua única condição era que ela tivesse que avaliar os clientes em potencial, mas Naruto concordou plenamente. Conhecendo sua sorte, e baseado em sua experiência pessoal, ele escolheria um trabalho onde estaria protegendo o último descendente de um anel do inferno perdido, destinado a salvar o mundo ou algo do tipo. Então, sim, Bell poderia escolher o bebê que seria pago para cuidar. Isso não parece certo. É melhor eu não dizer isso em voz alta. Os olhos azuis de Naruto se estreitaram antes que ele afastasse o pensamento. Enfim, enquanto esperava Bell encontrar um cliente para ele, aceitou um trabalho simples de entrega com a Devildash. Que, aliás, provavelmente é uma ideia genial, seja lá quem for o habitante do inferno que teve essa ideia, deve estar nadando em dinheiro. Vamos lá, papai precisa de uma gravata nova. Um pecador com aparência felina tinha um sorriso largo no rosto enquanto sacudia um par de dados em uma mesa de jogo. Os dados foram lançados e seu sorriso desapareceu. Ah, que droga! Olhos de cobra, a casa ganha o pote. Anunciou a snob quimeira de um box Sinner aos jogadores consternados ao redor da mesa. Droga! Usk bateu com a cara na mesa quando suas últimas fichas foram retiradas. Ele olhou para cima com uma carranca e tamborilou os dedos na borda. Merda! Onde fica a mesa de cartas mais próxima quando eu preciso dela? Sem perceber o erro em sua suposição, Naruto voltou a ler o pedido feito por um coitado chamado Moshire. Bom, pelo menos esses dois com certeza vão receber o pedido deles. Será que eu ainda recebo se eles não fizerem a bebida desse idiota? Naruto ponderou. Ele franziu a testa. Eles provavelmente têm alguma brecha que vai me prejudicar. Resignado ao tempo que aquela viagem poderia representar, ele entrou no Oteate Café e acenou para o adolescente pecador atrás do balcão. O jovem se animou e acenou de volta. Uma pena o que aconteceu com Asper, que levou um tiro nas costas de um segurança zeloso demais enquanto assaltava uma loja de eletrônicos superfaturados. Naruto não julgou, mas imaginou que crimes cometidos por necessidade poderiam ajudar a entrar no céu. Não que ele quisesse ir para lá, não, ele havia desistido desse sonho improvável há muito tempo. Harper, ei! Tudo bem? Perguntou Naruto, sorrindo para eles assim que chegou ao balcão. Harper retribuiu o sorriso, ou pelo menos, ele tinha quase uma certeza que sim. Indo bem, senhor Uzebub, senhor.
Pela última vez, Harper, é o Naruto. Nem vou atender o Bei hoje. Naruto balançou a cabeça. Ele olhou para o seu Eupone. Tenho uma ligação para Moshiri? Ah, sim. Isso. Harper se encolheu e torceu as mãos. Olha, podemos pagar as outras 2 bebidas tranquilamente, mas, a do Moshiri, eu sei. É ridículo. O raposa demônio se apoiou no balcão e olhou para o pedido. Algumas pessoas eram simplesmente uns idiotas. Balançando a cabeça, ele desviou o olhar da tela do celular e encarou o olhar nervoso de Harper. Quer saber? Faça um café normal para ele e peça para todo mundo lá atrás cuspir nele. Você quer que eu erre o pedido de um cliente de propósito? Harper engoliu em seco. Essa pobre e doce criança do verão não merecia estar aqui embaixo. Não. Naruto acenou com a mão enquanto seu rabo se mexia. Ele sorriu. É uma pegadinha. Uma pegadinha inofensiva, com algum idiota que se acha bom demais para pedir do cardápio da sua empresa. Quer dizer, vamos lá, você lê essa merda toda, né? Quem bebe leite de soja no inferno? Eu acho que você tem razão. Harper mordeu o lábio. Tudo bem, só me dê um minuto. Sem pressa. Já volto. Naruto acenou com um sorriso enquanto seu rabo balançava no ar. Ele ajustou as configurações do pedido atual e deu um passo para o lado para deixar o próximo cliente passar. Deu uma olhada nas mensagens e checou o grupo de bate-papo, agora mais ativo, que tinha com Cerberus, Herberus. Os guardas dos portões do inferno estavam de volta ao trabalho depois de um século de férias, e já havia reclamações vindas do mais reclamão do trio. Ele teria que dar um jeito de mandar algo legal para eles, talvez pedir um favor para Bell. 4 punhos se chocaram contra seu focinho. Ele agarrou um braço com os dentes e o arrancou da articulação. Ou ele poderia esperar até que ela conseguisse um trabalho de verdade para ele. Talvez um cliente em potencial tivesse mais contatos que estivesse disposto a usar. E, provavelmente seria melhor fazer isso. Se apressa logo, tá bom. Não vou ficar o dia todo aqui. Nossa, alguém precisava muito da sua dose. Naruto simplesmente ficaria fora do caminho e esperaria sua ordem. Ah, droga. É você de novo. Ele ergueu os olhos do celular e suas orelhas se ergueram junto com as sobrancelhas. Um sorriso se espalhou pelo seu rosto. Ei! Por favor, acerte isso. Por favor, acerte isso. Por favor, acerte isso. Lona, certo? Ele perguntou. As orelhas dela se ergueram e ela afastou uma mecha de cabelo dos olhos. Estranho. Os olhos de Tex pareciam mais para um tom de vinho claro, enquanto os de Lona eram quase carmesim. Eram olhos realmente bonitos. Ele sempre teve uma queda por um tom bonito de vermelho. Era uma pena que ela não quisesse sair com ele. Ah, bem, que seja. Ele pelo menos podia ser cordial com ela, certo? E você é ponto. Navaki? Ela perguntou, fazendo uma careta. Para seu crédito, Naruto conseguiu abafar o primeiro resmungo, mas quanto mais a cena se repetia em sua cabeça, mais certo ficava de que ele havia perdido a batalha para o próprio riso. E perdeu mesmo. Felizmente, Lona não reagiu tão mal. O contador inexistente para a ausência de sustos do nível da Sakura-chan acabou de chegar a 7 dígitos, seus filhos da puta. Embora ela parecesse um pouco estranha. Espera, droga, desculpa. Eu, não, sou boa com nomes. Não, tudo bem. Meu nome é estranho, até para os padrões do inferno. Ele acenou com a mão, dispensando-a, assim que se recompôs. Encostou-se na parede e olhou para o teto com um pequeno sorriso. Uma risadinha escapou de seus lábios enquanto ele passava a mão pela cabeça. Caramba! Navaki, puta merda, faz tempo que não ouço esse nome. Então, qual é o seu nome? Lona perguntou, com a mão na cintura e a outra mexendo no celular, evitando olhar para ele. Naruto olhou para ela de relance e ponderou as opções. Era a hora perfeita para uma pegadinha, ou ele poderia ser sincero, e, essa era óbvia. Ele já tinha uma pegadinha em mente para aquele tal de Moshiri.
O pior que Luana tinha feito era rejeitá-lo, e ela estava longe de ser a primeira garota a fazer isso. Naruto, ele disse com um pequeno sorriso. Ela sussurrou o nome antes de sorrir de volta. Naruto. Pronto. Ele sorriu. Ela desviou o olhar e mexeu um pouco no celular. Ele esperava que a conversa terminasse ali, então deixou sua mente vagar de volta para o nome Navaki e as pessoas ligadas a ele. Então, Luana continuou falando com ele. Então, é mais uma vez que você vai buscar café para seu amigo. Será que vale a pena perder meu tempo esperando por uma bebida aqui? Não é para um amigo, mas é só uma paradinha para tomar um café. Ele deu de ombros. Gesticulou para o lugar ao lado enquanto um pecador grande e rechonchudo, que parecia algum tipo de peixe, se dirigia para a frente da fila. Assim que Luana se acomodou no muro ao lado dele, Naruto continuou, erguendo o celular para enfatizar. É um bico com a Devil Dash. Preciso me manter ocupado até conseguir um emprego de verdade. Oh! Luana arqueou a sobrancelha. Ela levou a mão ao cabelo para brincar com a mecha que caía sobre os olhos. Não dava para culpá-la por isso, parecia macia. O que você faz? Tomara que seja guarda-costas. Naruto riu ao ver a piscadela dela. Eu sei. Pareço um graveto perto da maioria dos guardas dos cães infernais. Eu nunca fiz essa correlação. Bem, pelo menos ela não estava mentindo descaradamente. Você não, eu pensei que com o corante. Será que ela estava desconfortável? Será que o desconforto tinha um cheiro específico, ou era uma mistura de tudo? Será que ele conseguia sentir o cheiro? Ele precisava consultar a Bell. Espera aí. Tintar? Perguntou Naruto, cruzando os braços. Não posso tocar na cabeça. Não posso tocar na cabeça. Não posso tocar na cabeça. Seu cabelo peculiar era semelhante ao de suas irmãs, pois destoava da norma do inferno e atraía críticas sempre que a oportunidade surgia. É verdade que, no máximo, ele recebia reclamações sobre uma ajuda ou um ninho de pássaros, na forma de algumas cartas de fãs sedentas por atenção, resultado de uma decisão que tomara muitos anos atrás. Seu casaco. Luana fez uma careta e seu rabo se enrolou em volta das pernas. Olha para cima, Naruto. Esse contra-ataque ainda está firme e forte. Isso é ponto. Rude. Desculpe, eu cresci em um orfanato. Além das típicas aulas de comportamento, não existe muita etiqueta de cão infernal, sabe? Órfão. Último lugar. Perdedor. Idiota. Não sou. Naruto bufou, dilatando as narinas. Luana o encarou, uma sobrancelha se erguendo lentamente enquanto seus olhos se estreitavam e uma de suas orelhas se movia. Agitação e confusão eram uma combinação amarga. Seu cheiro era melhor com a vibração que ela tinha antes. Ele balançou a cabeça para se concentrar no presente. Desculpe, eu quis dizer, eu não sou um cão infernal. Luana inclinou a cabeça. Oh, misericordioso Lúcifer, tenha piedade dele. Isso não é justo. Ela não pode ser linda e adorável ao mesmo tempo. Eu não sou um cão do inferno, ele reiterou. Ela franziu a testa e seus olhos percorreram o ambiente antes que ela tomasse uma decisão. Inclinou-se para frente, ao ouvir o aceno de cabeça dele quando olhou para ele em busca de confirmação, fungou. Seu rosto pareceu relaxar por um segundo antes de sua testa se franzir novamente e ela se sacudir levemente enquanto se afastava. Talvez tenha sido um espirro silencioso. Está chegando essa época do ano. Ela olhou para ele novamente com uma sobrancelha arqueada. Tem certeza? Tenho quase certeza. Naruto deu uma risadinha. Conheço alguns, então talvez você consiga senti-los pelo cheiro. Luana não parava de encará-lo. Ele mudou o peso de um pé para o outro e sua orelha direita se moveu. Ela franziu a testa antes de relaxar e assentiu lentamente. Talvez. Lindos olhos vermelhos fitaram os azuis dele. Mas, se você não for um cão do inferno, uma espécie de ramificação. Lúcifer chamou minha espécie de raposa demoníaca. Bem original, não é? Ele deu um sorriso irônico quando ela soltou uma risadinha. Se você estiver na pré-escola, talvez.
Bem, você não ouviu isso de mim, mas Naruto fez questão de observar os arredores. Nenhum dos frequentadores do Oteate Café dava a mínima, mas ainda assim, tudo fazia parte da performance. Antes de se inclinar para a frente e murmurar de canto de boca: meus amigos e eu às vezes o chamamos de pirralho-chefe, sabe? Os outros não diriam isso na cara do chefe do inferno, mas Naruto e alguns pecados capitais. Sim. Bem, talvez dissesse, dependendo de quão duvidoso Lúcifer estivesse naquele dia. Vai se foder. Lona soltou uma risadinha. Ou seria uma risadinha? Garotas riem, né? Ele fez uma garota rir. Ele fez uma garota rir. Sim, porra. Chupa um pau de porco gordo e molhe onde quer que você esteja na vida após a morte, Ino. Naruto fez uma garota rir com sua piada idiota. Pela minha vida, juro que é a verdade, prometeu, sorrindo enquanto colocava a mão sobre o peito. Ele abriu a boca para dizer algo, mas quando seu nome foi chamado. Senhor Uzn Naruto? Eu peguei sua caminhonete para o Moshire. E esse sou eu. Que bom te ver de novo, Lona. Naruto deu de ombros e sorriu para Lona. Ele foi até o balcão para pegar o pedido e sorriu para Harper. Tudo pronto? F feito de acordo com suas especificações, senhor. O pecador germiforme se inclinou para perto. P para obter conformidade. Tive que mencionar seu nome. A inflexão na palavra implicava o uso de seu nome verdadeiro. Seja como for, essa pegadinha valeu a pena. Tudo bem. Obrigada, Arp. Eu não sou um cão do inferno. Não é um cão infernal. O quê? Oh, porra. Ele não era. Naruto não era um cão infernal. Aquele maldito voador é uma raposa demoníaca? Um derivado. Ela nunca tinha ouvido falar deles. Como ele podia ser tão discreto? Com a mente a mil, Lona repassou mentalmente como o dia havia transcorrido até aquele momento, depois que Blitzo arruinou sua manhã. Ela ficou na cama por mais uma hora, só para ter certeza de que o Imp realmente tinha ido trabalhar e não estava planejando persegui-la novamente, antes de se levantar e ir até o Oteades tomar um café com leite. Mais uma espera, mas considerando a quantidade de pessoas a essa hora da manhã, ela não ficou muito surpresa. Então, para sua surpresa, lá estava ele de novo. O cão infernal laranja. Inicialmente, ela teve a mesma reação de antes, surpresa, indiferença, um leve interesse em seu cheiro, e então se lembrou de que ele também era um idiota. Bonitinho, com certeza, mas ainda assim um idiota. Então, ela quase não se sentiu mal por não se lembrar de seu nome estranho, Navarudo ou algo assim. E então ele acertou o nome dela na primeira tentativa. Claro, dava para argumentar que ele ouviu a conversa dela enquanto ela fazia o pedido, mas, independentemente disso, ela ainda sentiu um pouco de vergonha por não conseguir se lembrar do nome dele. Não era como se ser idiota fizesse de você uma pessoa ruim. É o inferno. Tanto faz e vai se foder, só que às vezes isso te tornava muito irritante. Dito isso, quando um idiota conseguia se lembrar do seu nome, o mínimo que você podia fazer era tentar retribuir a gentileza. Aí, ela errou o nome dele e ele riu. Que porra é essa? Seu estômago se contraiu com o som. Que porra é essa? Seu rosto ameaçou queimar, suas orelhas já estavam quentes. Que porra é essa? Que porra é essa? Que merda 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 é essa? A sensação era como, ela não sabia exatamente o que era, mas já tinha sentido isso antes e reprimido na época. Ela pôde fazer isso de novo. Bem, talvez seja só o riso dele. Ela consegue superar isso. Foi fácil. Talvez se ela encontrasse o defeito principal que a impedia de se encaixar nos seus critérios. Então, ela aproveitou a oportunidade para analisá-lo rapidamente. Erros foram cometidos. Seu braço esquerdo estava enfaixado e sua camiseta da turnê Moidai Maidasi foi trocada por uma camiseta que antes tinha mangas e agora estava sem mangas, com a inscrição Satan Sei Suferig Strength. E nossa, que droga!
O Fox laranja, o Fiendond, dane-se, Naruto foi cortado. Seu casaco de pele não era tão grosso a ponto de ela fingir que não conseguia ver a definição que ele escondia sob sua camisa fina. As bandagens em volta de seu estômago eram levemente intrigantes e os vários pedaços de pelo creme espalhados por seu casaco laranja a deixavam curiosa. Muito bem, isso não deu certo. E agora? O trabalho dele. O que ele faz? Ele deve fazer algo que ela não acharia interessante. Ele é um guarda-costas. Droga, isso preenchia todos os requisitos para ela, a maioria por instinto. Suas cicatrizes visíveis diziam muito. O próprio empregador de Leona lidava com a morte, e não era como se ela não tivesse sangue frio da época em que trabalhava no canil, sobre o que ele tinha feito, mesmo que ela não soubesse a história completa. Ainda assim, era um trabalho que ela achava interessante. Aliás, sua compleição física magra seria útil por um segundo antes que alguém abrisse um buraco nele no otário para quem ele era pago para ficar de guarda. Leona engoliu o riso que aquele pensamento lhe provocou. Ao fazer isso, sentiu novamente o aroma de violetas. Droga, aquilo definitivamente despertou a mesma sensação estranha que a risada idiota dele. Não tão forte quanto o aroma intenso que ele a deixou sentir, ela teve que se controlar muito para não reagir àquilo. Puta merda, violetas não deveriam ter esse efeito nela. Certo? Talvez. Tanto faz, o perfume dele era forte demais para o próprio bem dela, os olhos dele eram tão lindos que ela queria morrer, o sorriso idiota dele era exagerado e as piadas sem graça não tinham graça nenhuma, mas ela dava risadinhas. Dava risadinhas. Que porra é essa? Talvez isso fosse um amuleto. Bem, se você perguntasse ao Grimório que pertencia a Ares Goetia, a resposta seria não. Cães infernais não têm aptidão mágica. Livro preconceituoso, que droga. Leona precisava encontrar um livro melhor um dia. Aprender magia de verdade e tudo mais. Sem mencionar que isso provaria que ela não era estranha por ter essas reações a um cara que ela só encontrou 2 vezes. E essa sou eu. Espera, o quê? Leona conseguiu se concentrar. Maldito cheiro de flor, que droga, você cheira tão bem. Bem na hora em que Naruto sorriu para ela de novo. Que bom te ver de novo, Leona. Então ele se virou para ir até a mesa e, pronto. Droga, isso foi a gota d'água para ela. Ele tinha uma bunda bonita. Isso não foi um encanto, foi. Porra. Até mais. Alguém quer buscar a Lunar. Quando foi que ele chegou à porta? Droga. A bebida dela estava pronta, né? Leona praticamente pulou no balcão, onde encontrou aquele maldito pecador, com cara de germe, de novo. Latte de baunilha. Sim, é meu, obrigada e vai se foder. Leona arrancou a bebida da mão da Sinner. A Mera e jogou um maço de dinheiro no balcão. Fique com o troco, seu idiota, você vai precisar. Ela praticamente saiu correndo do Oteades e examinou a rua com os olhos. Onde ele? Como diabos, bingo. Rabo fofo e balançante traseiro bonitinho, 3 horas. Ela só precisava disfarçar que não estava perseguindo-o, porque diabos essa ideia a excitava. Isso devia ser coisa de cão do inferno que o orfanato não cobria. Mas falando sério. Não seja estranha. Ela fez a maquiagem direitinho hoje, né? E tinha que estar boa. Ela finalmente teve tempo para se arrumar sem o Blitzo atrapalhando. Relaxa, Leona. Só casualmente. Você só quer saber mais sobre ele, é só isso. Depois você pode continuar com a sua comemoração de aniversário. Ei, espera aí. Droga, como ele estava andando tão rápido. Ele tinha pernas compridas. Sim, olhando bem, ele tinha pernas compridas, e sim, aquela bunda ainda era bonita. Espera. Droga. Abre os olhos. Pronto. Caramba, os olhos dele eram lindos. Pareciam 2 pequenas sáfiras. Droga, ela teria matado para ter olhos assim quando era mais nova, talvez alguém a tivesse adotado antes do Blitzo. Esse pensamento trouxe uma sensação estranha. Não era exatamente a estranha sensação de aconchego que sentia perto do Naruto, mas ainda assim era uma sensação que Leona não gostava.
Ah, Lona, você está vindo para cá. Ele perguntou e, caramba, quanto mais ele dizia o nome dela, mais ela gostava. Rápido, haja com indiferença e despreocupação. Não, espera, você acabou de correr para alcançá-lo. Isso vai te fazer parecer idiota. Espera, ele é um idiota, tente ser esperto. Ok, bem, droga, como o Blitz faria isso? Não. Dane-se, apenas seja tranquilo. Sim. Droga. Se esforcem mais, Lona. Quer dizer, por que não, andar acompanhada em vez de sozinha? Nossa, que coisa mais sem graça. Eu sinto isso. Ele assentiu. Caramba, sim. Acertou em cheio, de primeira. Espera, o que ela acertou em cheio? É uma droga ficar sozinha em dias como hoje. Lona olhou para o céu vermelho e límpido. Não está chovendo? Nossa, que maneira óbvia de dizer isso. Quer dizer, está tão bonito lá fora. Ele gesticulou ao redor enquanto seu rabo estranho balançava uma vez atrás dele. Ele sorriu ao olhar para a mesma cidade imunda de onde ela tinha um pouco de vergonha de morar. Está animada, e isso é tão raro, mesmo no inferno. Mais pessoas deveriam sair em dias como hoje. Você nem precisa fazer nada. Basta estar lá fora. Como diabos esse cara conseguiu fazer com que toda aquela porcaria parecesse agradável? Você realmente gosta de gente, né? Depende das pessoas, na verdade. O sorriso idiota dele se voltou para ela, e ela sentiu o rosto esquentar de novo. Droga, isso não estava ajudando em nada a manter a calma. Então, qual é o seu plano para hoje? Bem, Lona olhou em volta. Ganhar tempo, não contar a ele que é seu aniversário Por que diabos aquele poste de alerta e a placa de criança desaparecida parecem tão familiares? Espera, para quem é o pedido dele? Não, dane-se, porque ela se importava. Resposta: ela não se importava. Ele tinha uma pergunta, certo? Droga, é verdade. Bem, responda, Lona. Estou improvisando. Aventura espontânea. Ele assentiu, compreendendo. Às vezes, isso pode ser uma experiência imprevisível. Quer dizer, Lona afastou a franja do rosto. Eu sei que quero terminar o dia em um bar. Bar? Ei, o que foi isso? Uau, espera, o rabo dele acabou de bater na perna dela como um chicote? Ela olhou para trás e, nossa. Isso, ok, sim. Isso é muito fofo. O rabo dele estava se mexendo, não abanando. Ela queria mordê-lo. Espera, calma aí. Isso é estranho, não faça isso, Lona. Mesmo que pareça tão tentador, concentra-se, garota. Ele queria que ela confirmasse seus planos. Sim. Eu tenho 21 anos. Hoje. Droga. Isso escapou. Por favor, não seja muito jovem. Ou, melhor dizendo, seja preferencial. Ela não gostava desse tipo de cara esquisito. Merda, será que a expectativa de vida dele era como a dela, limitada a centenas de anos, ou ele era mais como um demônio superior com uma longevidade impressionante? Esse é um assunto que ela poderia usar para distraí-lo do aniversário dela. Quem não gosta de especular sobre a própria mortalidade? Mas falando sério, ela precisava dar um jeito de tocar no assunto, então por que não perguntar onde ele? Ele parou de andar e ficou olhando para ela. Sua boca estava aberta. Será que ele tinha uma mordida maior que a dela? Isso significava que a língua dele era comprida, certo? O que parecia um pouco estranho de se fazer em público. Por que ele faria isso? Merda. Merda, droga, merda, merda, droga, droga. Droga, é isso mesmo. Ela fez merda. É seu aniversário. Sim, disse Lona, tentando disfarçar. Pelo amor de Deus, ela precisava se concentrar no celular. Tipo, agora mesmo. Ela desviou o olhar do Foxfiend e se obrigou a encarar o telefone. Não é nada demais, desculpe, mas tenho quase certeza de que 21 é um número sagrado por aqui. E é seu aniversário. Só que isso significa que ele se interrompeu e fechou os olhos com força. Respirou fundo e seus olhos azuis pareceram encontrar os dela. Droga, eram hipnotizantes.
Desculpe antecipadamente. Desculpe por. Uau! Ele chegou perto demais, rápido demais, e o cheiro dele é bom demais. E caramba! O Naruto pôde até ser um palito de carne magro, mas, a julgar pelo abraço lateral não consensual, embora muito bem-vindo, que ele lhe deu, havia 100% de músculos compactos sob sua pelagem. E nossa, como aquele cheiro de violeta era forte de tão perto. Ela conseguia até sentir o aroma estranho por baixo, bem antes que ela pudesse identificar o cheiro estranho, quase de coco, que a atraía para aquele idiota meio adorável. Ele a soltou. Desculpe, por tudo isso, eu gosto de dar abraços nos meus amigos nos aniversários deles. Bem, aquilo era mentira, mas não era como se a Lona fosse confrontá-lo. Principalmente porque, enquanto ele ria baixinho, de olhos fechados e coçando a bochecha, ela simplesmente o encarava com uma expressão de raiva, como se fosse algum tipo de pervertido nojento. Para ser justo, porém, ele não tinha o direito de ser tão adorável depois de ter invadido o espaço pessoal dela daquele jeito. Quando ele olhou para ela com aqueles olhos azuis demais e aquele maldito sorrisinho bobo, de novo, Lona sentiu a forte muralha que ao longo de sua vida havia sido construída em torno de suas inseguranças ameaçar derreter. Feliz aniversário, Lona. Ah, sim. Espera aí, estou checando, sim. E derreteu. Porra. Capítulo 4. Um brush do orgulho. Feliz aniversário, Lona. Lona sentiu as orelhas queimarem. Teimosamente, forçou o olhar para baixo, para o celular. Esse cara, ele não podia ser real. Simplesmente não podia. Aquele abraço foi sincero demais para um amigo. Quem faz isso? Que tipo de psicopata é tão legal como uma vadia como ela? Ela fingiu navegar pelo Instagram e mal conseguiu manter o rabo parado, numa tentativa de manter a compostura. Obrigada. Legal. Que jeito de ser uma cadela infernal confiante, durona e independente, Lona. Isso é super atraente. Ela olhou para Naruto, depois para o celular, para o sorriso bobo dele, para a tela novamente, em seguida, para o celular de novo antes de afastar uma mecha de cabelo do rosto para encontrar o olhar dos lindos olhos dele. E, não mencione você sabe. Corpo sólido. Abraço quente. Cheiro de violeta. Derreter. Certo. Ele deu uma risadinha enquanto eles recomeçavam a caminhar. Quando diabos ela concordou em acompanhá-lo, ou deixá-lo ir com ela? Ela deveria ir, fazer outra coisa. O quê? Ficar sentada sozinha no bar até a hora da festa. Isso não é só triste, é patético. Esse silêncio estranho não ajudava em nada. Porque estava estranho. Era a culpa dele. Dela. Precisava parar, alguém tinha que dizer alguma coisa. Então, graças à fúria incandescente de Satanás, ele também não gostava do silêncio e estava disposto a quebrá-lo. Vai comemorar ficando bêbado. Ponto. Sim. Legal. Naruto assentiu e olhou para frente, ainda carregando seu pedido de entrega. Droga. Será que ela estava atrapalhando ele? Que atitude babaca. Ela podia simplesmente ir fazer alguma coisa só de fingir que estava pensando nisso. Ela sentiu uma cólica incômoda no estômago. E Lona sempre seguia sua intuição. Ela nunca tinha falhado ainda, mesmo que isso a levasse a ser carregada pelo Blitzu. Ela olhou para ele de soslaio. Ela conhecia aquele prédio. Espera, onde diabos eles estão? Um complexo familiar, que já estava mais do que na hora de ser demolido, apareceu quando eles dobraram a esquina. Não. Merda. Droga. Ela conhecia aquele prédio. Por quê? Que merda ela fez para merecer essa palhaçada? Bem, ponto. Eu preciso entrar e entregar isso. Naruto ergueu que Lona agora sabia serem os pedidos do gorducho, Melee e Blitzu. Sério? Eram 3 copos. Como diabos ele os convenceu a fazer o pedido do gorducho? A gorda. Droga, ela disse isso em voz alta. Não deixe ele saber que não foi intencional. Então você consegue ver o pedido da Mochiri? Ele olhou para o recibo na sacola e bufou. Ok, era uma suposição razoável.
Difícil não ver, e você tem razão, eles não queriam fazer isso inicialmente. Na verdade, promete não contar. Não prometo nada em troca de nada. Lona lutou para esboçar um pequeno sorriso em vez da carranca que queria fazer. Ela realmente não queria lidar com a trindade da idiocia total, mas lá estava ela, já atravessando o saguão e entrando no maldito elevador. Fala sério, ela estava mesmo stalkeando esse cara. Que merda. Agora ela tem que ir ao escritório só para folhear o grimório mais uma vez. Ele devia estar usando algum tipo de feitiço ou algo assim. Ela não deveria estar tão interessada no cara com quem transou 2 vezes. Mesmo que ele tivesse olhos bonitos, um sorriso lindo, uma bunda gostosa e um cheiro bom. Tá bom, justo. Convenci a Adper a fazer um pedido normal e a fazer todo mundo do turno cuspir nele. Ele começou a rir como uma criança imatura e que se dane a vida dela. Ela bufou. Certo, sim, ela tinha que dar os parabéns ao Naruto pela pequena e estúpida brincadeira. Lona nunca tinha sequer considerado sacanear o gordo desse jeito. Ela fechou os olhos e tentou afastar a imagem do horror e nojo dele quando inevitavelmente descobrisse, antes que a fizesse cair na gargalhada. Ela não podia perder mais a compostura do que já tinha perdido, não que se importasse com o que qualquer pessoa naquele buraco pensasse dela, mas ela tinha uma imagem a zelar. Você não precisa me seguir, estou apenas entregando para o cliente, disse Naruto, dando de ombros enquanto caminhava pelo corredor em direção ao local de trabalho dela. Bem, talvez eu queira ver como é uma pegadinha do Devil Dasher. Lona rebateu com um pequeno sorriso irônico. Ele arqueou a sobrancelha. Porque eu diria a ele que está bebendo um pedido errado. Ele sorriu e deu um tapinha na cabeça. A melhor parte de uma pegadinha bem-sucedida é saber que você se safou. Essa não é a resposta que eu esperava de você, admitiu Lona, piscando os olhos. Aquilo soava muito mais malicioso, considerando tudo. Quase como se tivesse sido planejado para deixar a vítima da pegadinha vulnerável a novas brincadeiras. E agora que ela tinha feito essa conexão, sim, provavelmente era exatamente por isso que Naruto pensava daquele jeito. Diabólico. Meu objetivo é surpreender. Ele deu uma risadinha e parou na porta. Sua testa se franziu. Profissionais de assassinato imediato? Ah, é mesmo. São os imps com giz de chiclete. E como são assassinos glorificados, me sinto menos culpado por essa pegadinha. Bônus. Espera. Ele realmente viu o comercial. O quê? Lona precisou de um segundo para processar aquela merda. Nesse segundo, Naruto bateu na porta e... Ah, droga! Lona devia ter pensado em uma desculpa para estar ali, já que estava de folga. Por outro lado, o gorducho atendeu a porta. Você está 3 minutos e 53 segundos atrasada. Eu paguei pela entrega expressa e... O gorducho piscou ao notá-la. Lona arqueou a sobrancelha e olhou para o seu Instagram. Ela não estava ali para conversar com o gorducho. Eu pensei que você tinha folga hoje. Você trabalha aqui? Perguntou Naruto, lançando um olhar para ela. Ela olhou para ele. Havia um brilho em seus olhos que parecia divertido. Malditos olhos bonitos, que a faziam se sentir toda derretida. Lona deu de ombros e voltou a olhar para seu feed do Instagram. Ela é nossa secretária. Vai se foder também, gordo. Droga, será que o Naruto estava julgando ela pelo trabalho agora? Por favor, não a julgue. Ela não precisava disso. Que mundo pequeno. Enfim, o raposa demoníaca olhou para o diabinho e brandiu a sacola que tinha na mão. Tem uma encomenda para Mochiri? Mox, quem é? Perguntou Millie de dentro do escritório. Nosso café e a Lona, disse o gordo, balançando a cabeça e olhando para Naruto. Enfim, se você acha que vai receber uma gorjeta maior, você é um Mochiri? Perguntou Naruto. Um olhar para o rosto dele mostrou que ele parecia feliz demais com a novidade, e o leve abanar do rabo também confirmava isso. Honestamente, Lona não o culpava. O gordinho era um alvo fácil. Ele ergueu o celular e a sacola dos cabeças quentes que carregava. Preciso de uma foto sua com a entrega. Uma selfie, beleza? O quê? Legal.
Antes que Mochi pudesse protestar, Naruto enfiou a entrega nas mãos dele, pegou o Imp e apertou os rostos deles um contra o outro, tudo isso com um sorriso idiota que devia ser o padrão dele. Diga Lamen. Hauke. Um clarão intenso emanou do Epone e Mochi foi largado, cambaleando de volta para o escritório. Lona deu uma risadinha enquanto ele tentava, às cegas, encontrar sua mesa para colocar as bebidas. Ao lado dela, Naruto mexia no celular. Não é a pior foto que já tirei, mas já estive em fotos melhores. Ele ponderou antes de sorrir ao ouvir um coachar agonizante. Caramba! O pagamento foi processado. Espera, é sério isso mesmo? Caramba, agora entendo por que os pecadores fazem isso da vida. Mochi, você disse que o café chegou. Que merda fez aquele preguiçoso demorar tanto, Lona? Oh, não. Lona fechou os olhos e mal conseguiu conter um suspiro enquanto Blitzo corria até a porta do escritório, que ainda estava aberta. Ele se levantou num pulo, com os braços estendidos e um sorriso estranho no rosto. Lona. Meu amor. Eu sabia, você queria passar o dia com o papai. Houve um baque surdo quando a porta do escritório se fechou com força antes que Blitzo pudesse cruzar a soleira. A sombra de seu rosto projetou o logotipo da empresa do outro lado. Lona piscou e olhou para Naruto, cuja mão ainda estava na maçaneta. Ele encontrou seu olhar, olhou para a própria mão e depois voltou a olhar para cima. O quê? Ele é um assassino treinado que veio voando na nossa direção. Aviso de perigo de estranhos e toda essa baboseira. Muito bem, então. Era oficial. Esse raposa demoníaca, esse nascido do inferno, esse magricela aqui, Lona gostava dele. Alheia ao seu novo status de aprovado por Lona. Em sua cabeça, Naruto deu de ombros e abriu a porta novamente, esmagando Blitzo entre ela e a parede. A raposa demoníaca sorriu para os outros dois diabinhos. Prazer em conhecê-los, Mochi. Espero que gostem do café, precisei de um pouco de persuasão para convencer os funcionários a prepará-lo. Ah, ouviu isso, Mox? Millie se aproximou para ajudar o gorducho a desembalar o pedido, acariciando seu ombro enquanto fazia isso. O novo amiguinho peludo da Lona ajudou a pegar seu pedido. Ela deve ter contado a ele tudo sobre seus problemas anteriores com ele. Não, Lona simplesmente não se importava se o gorducho conseguisse sua bebida ou não. Ele podia morrer em uma vala e o inferno talvez ficasse melhor assim. Ou emagrecer, o que acontecesse primeiro. Prazer em conhecê-los, vocês fazem o trabalho do diabo, sabiam? Naruto acrescentou com um sorriso. Bem, não se podia dizer que ele não tinha tino para os negócios. Ele fechou a porta novamente antes de sibilar droga, quase esqueci e a abriu mais uma vez. Ah, e o comercial de vocês é ótimo. Se eu fosse um pecador, contrataria você sem pensar duas vezes. Tenha um bom dia. A porta se fechou novamente e Lona bufou. Havia uma pequena poça de sangue escorrendo por trás da porta. Blitzo com certeza sentiria as consequências amanhã. Talvez ele esteja tão machucado que nem se importe. Pensando bem, é o Blitzo, então ele provavelmente se recuperará em 20, 30 minutos no máximo. Então, ei, agora que eu tenho um trocado, você quer ir comer alguma coisa? Perguntou Naruto. Lona virou a cabeça bruscamente para encará-lo. Será que ele estava mesmo a convidando para sair de novo? É verdade que Lona estava um pouco mais aberta à ideia dessa vez, mas, meu Deus, isso não só é totalmente inesperado, como também é meio idiota. Ele deve ter tido a mesma percepção, porque seus olhos se arregalaram imediatamente. Quer dizer, não precisa ser um encontro, sabe? Tipo, um brunch entre amigos. Um brunch de aniversário. Ou não. A gente podia fazer de outro jeito, ponto. Apesar do calor que se espalhava por seu rosto, orelhas e algum outro lugar que era melhor nem lembrar agora, Lona conseguia praticamente enxergar as duas opções à sua frente.
Por um lado, ela podia se livrar do cara de olhos bonitos, corpo afeminado, sorriso simpático e cheiro agradável que parecia não se importar com a sua cara de poucos amigos e passar o dia vagando por Imp City, e talvez conseguir um caso de uma noite em algum barzinho de quinta categoria mais tarde. Por outro lado, ela podia ficar com o tal cara de olhos bonitos, corpo afeminado, sorriso simpático e cheiro agradável, ganhar uma refeição grátis, ver se valia a pena mantê-lo por perto por mais um tempo e, quem sabe, transar com ele depois de bebendo no barzinho de quinta categoria. Era óbvio, e se alguém pensasse o contrário, então a opinião dessa pessoa era claramente uma merda e o Luona não estava nem aí para isso. O brunch está ótimo. Você paga? Ah, claro. Sim. Conheço o lugar perfeito. E o rabo dele estava se mexendo daquele jeito fofo e idiota de novo, totalmente distraente. Lona se virou para segui-lo quando foi agarrada pela mão, e que aperto forte. Ok. Legal, tudo bem. Mas ser puxada? Isso não é legal. Em vez da passada calma, tranquila e serena a que Lona estava acostumada, ela foi arrastada pelo corredor até o elevador como se uma multidão estivesse atrás deles. O único ponto positivo dessa corrida repentina foi a visão que ela teve da maravilha rebolando e da bundinha fofa a qual ela estava presa. Calma aí, cara. Lona puxou o braço dela assim que chegaram às portas do elevador. Naruto olhou para trás, para as mãos deles, parou de se mexer com o rabo e soltou a mão dela. Uau, de repente ficou frio. Lona não sabia que suas mãos podiam ficar tão geladas. Ela não gostou. Desculpe, disse o adorável idiota, usando a mão que carregava para coçar as marcas estranhas no rosto enquanto esperavam o elevador. O lugar em que estou pensando fica na cidade Pentagrama. Cidade Pentagrama. Lona piscou. Ela não ia à cidade Pentagrama há, droga, quanto tempo fazia? 2, 3 anos. Logo depois do expurgo. Era assim que chamavam aquele evento do ataque dos anjos, né? O quê? Lona não se importava com o nome, mas sabia o que era. O elevador apareceu e as duas entraram assim que as portas se abriram. Mesmo assim, a escolha do lugar era questionável pra caralho. Por que diabos iríamos para aquele buraco? Bem, como eu disse, tem um lugar legal para comer e o preço é razoável, para um lugar administrado por pecadores. Acho que, já que é seu aniversário de 21 anos, você merece comer em um lugar bacana. Ele sorriu para ela e ela sentiu aquele maldito calor percorrer seu rosto novamente. Ela rapidamente olhou para o celular para conter o sorriso que sabia que se espalharia por seu rosto. Droga, ela sentiu seu rabo se mexer. Pare. Trema. Pare. Trema. Parar. Contração, contração. Que se dane. Tudo bem. Svirch. Certo. Naruto checou o beco mais uma vez antes de juntar as mãos. As garras se entrelaçaram sobre os nós dos dedos e ele se impulsionou para frente, estalando-os. Ele apoiou as duas palmas na parede. Sentiu os olhos de Lona sobre ele e sua orelha se moveu. Só preciso de um segundo para me concentrar. Preciso me concentrar no objetivo para que isso funcione. Fazer o que funcionar? Perguntou Lona, inclinando-se para mais perto. Intriga, excitação, admiração e pequenas vibrações indefinidas como essas permeavam o ar, e todas eram incrivelmente perturbadoras por causa do quão absolutamente deliciosas eram. Preciso me concentrar, Lona, ele reiterou. A sensação de boa energia diminuiu um pouco quando ela deu um passo para trás. Ele sacudiu os ombros, mudou o peso de um pé para o outro e expirou. Ok, cidade Pentagrama. Pentagrama City, uma cidade de pecadores, e é basicamente isso. Há eras, a cidade foi entregue às almas caídas por ordem de Lúcifer, mais ou menos na mesma época em que ocorreram os primeiros extermínios. Os pecadores podiam ir aonde quisessem no Anel do Orgulho, mas precisavam de um passe diário específico para ir a qualquer outro anel.
Especula-se, por aqueles que realmente se importavam, que isso se devia ao fato de Lúcifer querer manter o extermínio localizado dentro de seu próprio anel, para que os outros pecados, Satanás da ira, em particular, não decidissem se unir contra ele em um acesso de rebelião, caso as forças do céu fossem essencialmente bem-vindas para causar destruição em seus territórios. Claro, isso era apenas especulação. Apesar de suas próprias opiniões sobre o pirralho-chefe, Naruto achava que aquela era a melhor teoria de todas. A teoria sobre ele estar tentando encontrar o herdeiro escolhido vinha em segundo lugar, sem dúvida. Sempre o fazia rir, não? Foco. Foco na cidade. A torre do relógio que se erguia no centro como uma aura sinistra ao seu redor, as vibrações rançosas que pairavam sobre a cidade dos canibais, a sensação repugnante que cercava o território dos V, as florestas escuras e sinistras do demônio do rádio. Observe o pequeno restaurante na divisa da cidade, numa esquina com pouco movimento, bem em frente ao antigo Happy Hotel, que ficava no alto de uma colina isolada. Agora, abra. Naruto pensou, franzindo as sobrancelhas. Um calor denso e familiar percorreu suas veias e se espalhou por todo o seu corpo antes de se concentrar novamente. Acumulou-se em seu estômago e subiu em espiral até se dividir em seus ombros, depois se dividiu novamente para subir pela lateral do pescoço e contornar as linhas de suas bochechas, enquanto o restante descia por cada braço até se concentrar em cada palma. A energia branca e brilhante emergiu diante de suas mãos e se fixou na parede. Tomou forma, brilhou intensamente e então, bingo! Ufa! Naruto suspirou e deixou os braços caírem ao lado do corpo. Sacudiu os braços para se livrar da sensação residual de formigamento. Isso foi mais fácil do que da última vez. Certo, Lona, depois, Lona. A cadela infernal encarava, seus lindos olhos arregalados, a boca cerrada e o rosto um pouco avermelhado. Naruto deu um passo em sua direção e colocou a mão em sua testa. Não era febre, legal, ela se recompôs. Ou melhor, estava piscando, pelo menos. Você tem seu próprio selo da casa. Quer dizer, não é meu, mas é o selo da minha casa. Naruto deu de ombros. Você tem seu próprio selo da casa? Lona perguntou, com a voz elevada e carregada daquela mesma aura de antes, junto com um leve toque de admiração. Algo mais? Algo picante. Esse gosto me parece familiar, mas ao mesmo tempo não. Que estranho. Certo. O selo. Naruto olhou para o selo de Uzebub, antes Beelzebub, mas Beel alterou quando foi adicionado à sua casa. Não que isso tenha facilitado seu uso, que repousava atrás do portal para o melhor restaurante da cidade Pentagrama. E havia alguns pecadores chegando muito perto dele. Sim, eu explico quando chegarmos à cidade. Então, se não se importar, opa. Naruto foi erguido sobre o ombro de Lona. Ela é mais baixa, mas forte o suficiente para levantá-lo. Porque isso o afetou. E ela saltou pelo portal. Assim que a atravessaram, o portal se fechou e o selo desapareceu. Ótimo, agora os pecadores gananciosos não poderiam tentar refazer. Olá, chão. Você é um lugar difícil para aterrissar de bunda e rabo. Agora os lindos olhos vermelhos da Lona têm um detalhe brilhante. Que demais. Você tem um selo da casa. Ela rosnou a pergunta. Espere. A vibração estava um pouco ruim. Ela estava frustrada. Talvez. Ele precisava de um curso de reciclagem sobre testes de vibração. Já estabelecemos isso, sim. Como? Podemos conversar sobre isso durante o brunch. Quer dizer, você não está com fome. Aquela estranha sensação familiar, mas ao mesmo tempo desconhecida, voltou. Que sabor é esse? Não tem nada a ver com ira, e definitivamente não é gula, mas ele tem certeza absoluta de já ter sentido isso antes. Sim. E, como esperado, um leve gorgolejo veio de sua barriga tonificada e exposta. Seu olhar voltou para os olhos dela quando o aperto dela em seus ombros se intensificou. Ele podia ser um idiota às vezes, mas conhecia a combinação de vibrações que significava: se você preza pela sua vida, não fale sobre o que acabou de ver/ouvir.
Então, ele obedeceu e deixou Lona conduzir essa parte da conversa. Mas você disse que ia explicar, caramba. Prefiro não explicar assim. Preso na calçada por uma cadela infernal fogosa que estava se exaltando por causa da sua casa. Isso com certeza vai parar nos jornais. Ele não precisa desse tipo de publicidade em Pride, de todos os lugares. Ela rosnou e ele resmungou um pouco. Vamos lá, Lona, não podemos simplesmente entrar na lanchonete primeiro. E, como se eu fosse cair nessa conversa fiada. Na primeira chance que tiver de escapar das respostas, você vai aproveitar. Bem, ela não estava errada. Ele não gostava de falar sobre como sua vida na casa das abelhas começou. Lona franziu a testa e agarrou a gola da camisa dele. Nossa, que dentes grandes ela tem. Era para estar tão quente hoje. Espera aí, as calças dele encolheram ou... Como? Você tem um selo da casa do pecado. Bem, você sabe o que dizem, faça uma pergunta idiota. Por que eu pertenço a uma casa do pecado? Naruto disse como uma expressão séria. Lona abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Então soltou a coleira dele e se recostou. Aquilo estava bem perto do "Ei!". Isso é ponto. E isso é uma sensação, com certeza. Uau, que sensação interessante sentir através da calça jeans. Ah, droga, espera. Ela está sentada no... Naruto sentiu as orelhas e o rosto ficarem vermelhos e um nó se formou em seu estômago. Isso não estava certo, ele precisava se acalmar. Primeiro, precisava tirar a gostosa cadela infernal do seu colo. Lona, por favor, saia. Droga. Certo, desculpa. Lona perguntou enquanto se ajoelhava novamente antes de se levantar, usando o torso dele como apoio para a mão. Ela se virou e lançou um olhar fulminante para os poucos pecadores sem teto que os observavam de um canto próximo. Que porra vocês estão olhando, seus perdedores? Agora, Naruto. Haja agora. Ele rolou para dar as costas à gostosa cadela infernal que, sem querer, havia se sentado em cima dele. Um ajuste rápido para eliminar qualquer possível constrangimento causado pela ereção, e pronto. Agora parece que ele tem um tubo de salame no bolso direito, totalmente natural, não é? Provavelmente é melhor ficar do lado esquerdo dela para que ela não veja. Afinal, era um jantar de aniversário, não um encontro. De pé novamente, Naruto se sacudiu e deu um sorriso fraco para Lona, enquanto ela o encarava com raiva. E, típico. Era isso que acontecia sempre que os demônios descobriam que ele não se apresentava com todos os 8 trilhões de títulos associados à sua casa, da irmã. Eles sempre achavam que ele estava aprontando alguma coisa. O que, convenhamos, ele poderia passar o ano pregando peças em demônios aleatórios se ficasse frustrado, mas, na maior parte do tempo, era apenas uma suposição estereotipada. E então? Perguntou Lona, cruzando os braços. Ah, era essa a parte em que ele deveria fazer um monólogo ou implorar pelo perdão dela. Sinto muito em te dizer isso, aniversariante, mas isso não ia acontecer. Bem, o quê? Perguntou ele, colocando as mãos nos bolsos. Você disse que explicaria. Eu disse. Ele era um demônio de palavra. Tinha que ser, com a vida que tinha. Isso, e o fato de que uma parte dele nunca superou aquela promessa com a qual morreu, nossa, como essa parte dele irritava bem às vezes. Uma briga recente lhe veio à mente, e ele afastou o pensamento. Manteve o olhar fixo no belo cão infernal. Eu também disse que te pagaria o almoço. E daí? Ele apontou para a lanchonete da esquina do outro lado da rua. Acima da porta, as palavras Soulgate estavam escritas em uma elegante caligrafia cursiva de luzes de neon. Certamente chamava a atenção, mesmo que o G gigante ficasse piscando. Era aquela lanchonete em que você estava pensando. Lona franziu a testa. Mais uma vez, uma reação compreensível. A área não era exatamente o buraco imaculado que era quando o orgulho começou. Para realmente apreciar, você tem que olhar além da superfície, explicou Naruto com um sorriso irônico. Ele começou a atravessar a rua e, em um instante, Lona fez o mesmo. Ele segurou a porta aberta para ela, porque não era mal educado, bem, não o tempo todo.
Ela respirou fundo e entrou, e ele a seguiu. O lugar não estava lotado, não que algum dia tenha estado, mas alguns clientes habituais que ele reconheceu estavam no balcão. Parando ao lado de Lorna, à esquerda dela, ele levou a mão à boca. E aí? Ouvi dizer que tem um cara aqui que sabe fazer uma salada de verdade. Foche. Cara de pau. Glarffursgut. 3 dos pecadores no balcão se viraram para cumprimentá-lo. 2 dos 3 eram mais humanoides que o último. Um homem com aparência de aranha e uma garota com buracos nos chifres que brotavam de sua cabeça. O último era uma amálgama de 2 indivíduos em um só corpo, com bocas e olhos fundidos de tal forma que impedia a fala coerente. A pecadora socou o balcão 2 vezes. Ei, Lardas, seu cliente favorito chegou. Eu ouvi o sino, um demônio gigantesco saiu da cozinha dos fundos com uma toalha em suas mãos de 3 dedos. Não havia palavras apropriadas para descrever sua aparência além de demônio grande genérico, nessa ordem. O pecador acenou com a cabeça para Naruto e então olhou para Lorna. O que é isso? Um pedido personalizado ou um cliente? Vão se foder, Bo. Isso é Lorna, sai daqui. Naruto gritou para os 2 pecadores que ainda estavam lúcidos enquanto zombavam dele. Ele rosnou e apontou para a monstruosidade que gorgolejava e se contorcia. E não quero ouvir nada saindo dessas suas latas de lixo, seus idiotas. Vocês ouviram, Nunchucks? Bo advertiu o conglomerado, que, a julgar pelo olhar de Bo, soltou um palavrão. Falem comigo desse jeito de novo e eu vou despedaçar vocês e remontar tudo como parte da minha máquina de lavar louça, seus filhos da puta. Isto é uma lanchonete? Lorna murmurou, lançando-lhe um olhar. Naruto deu de ombros, com uma leve careta no rosto, e ela voltou a olhar para o seu Eupone, bufando. Já vi lugares piores, suponho. Sua vadia, não, você não fez isso. E o bufou. Lorna olhou para cima com um rosnado e o pecador de chifres sagrados mandou um beijo para ela. E 2 segundos antes que Naruto pudesse apreciar a imagem que aquela troca construiu, Bo desferiu um de seus punhos musculosos na cabeça de Ryo. Não espante meus clientes, sua puta desgraçada. Pois bem, que se dane eu por ter te ajudado. Talvez você devesse calar a boca, fazer alguma coisa e sentar esses filhos da puta, seu gordo estúpido. Será que te mataria usar uma palavra diferente de fora-se uma vez sequer na tua miserável vida após a morte? Vai se foder. Ei, Foche, tem uma mesa vaga fora do alcance do som. O demônio aranha gesticulou para o local em questão, as palpas ao lado de sua cabeça agarraram um macarrão podre que quase caiu de sua boca. Nojento, mas compreensível. Macarrão era sagrado. Obrigado, Kid. Naruto assentiu e empurrou Lorna para frente, de onde ela estava gravando a discussão acalorada entre o cozinheiro e o cliente habitual. Assim que se sentaram, 2 cardápios voaram em sua direção e uma faca de osso branco os cravou na mesa. Puta merda. Essa é a sua definição de legal. Lorna sibilou para ele enquanto seu celular caía na mesa com o estrondo. Naruto lançou um olhar fulminante de soslaio para a origem da voz, outra chefe com a atenção voltada para a grelha, antes de sorrir de volta para ela. Ei, eu te disse que você tem que olhar embaixo do que está embaixo. Ele puxou a faca e a enfiou no bolso. O quê? Faca de graça, não me julgue. Antes de abrir o exemplar para encontrar algo interessante. Ah, olha só, tem uma promoção de costeletas de veado rádio. Talvez a gente queira dividir isso. O cardápio foi arrancado de suas mãos e lindos olhos vermelhos o encararam com raiva. Ou eu poderia falar sobre o selo da minha casa. Naruto acrescentou como uma risadinha. Isso. Os lindos olhos vermelhos de Lorna brilharam novamente. Ela cruzou os braços e recostou-se na cadeira, um leve rosnado escapando de seu interior. Quando você estiver pronto. O que há para explicar? Sou um sortudo que foi acolhido por uma garota do pecado há algum tempo. Há quanto tempo e qual pecado? Olha, hoje não é seu aniversário. Você não quer fazer nada além de interrogar um cara que acabou de conhecer. Perguntou ele, com um tom esperançoso. Lorna olhou para o teto por um segundo antes de seus olhos semicerrados se voltarem para ele novamente. Não.
Por quê? Afinal, por que diabos algo daria certo para Naruto agora? Ele estava sóbrio demais para essa merda. Ele olhou para Bo por cima do ombro, assobiou agudamente e ergueu 2 dedos assim que seus olhares se encontraram com os do pecador. O pecador gigante assentiu e esmagou a cara de Yu contra o balcão antes de desaparecer nos fundos. Feito isso, Naruto olhou para Lona. Ela continuava a encará-lo. Bem, aquele rosnado subsônico estava ficando irritante. Ele entendia a situação até certo ponto. Droga, resmungou ele, esfregando os olhos com a mão. Lona, olha, eu não gosto de ficar remexendo no meu passado, tá bem? Você quer que eu fique remexendo no seu? Eu já te disse qual era a minha. Ela rosnou. Você me disse que cresceu em um orfanato que basicamente ignorou o básico da sociedade dos cães infernais. Ele rebateu, arqueando uma sobrancelha e apontando uma garra na direção dela. Ela se remexeu na cadeira e o rosnado, felizmente, cessou. Naruto assentiu. Não preciso de detalhes se você não quiser dar. Só peço a mesma cortesia, entendeu? Qual é o problema de me dizer em qual casa do pecado você está? Lona franziu a testa. Você trabalha para um grupo de assassinos que inexplicavelmente consegue ir à Terra. Naruto disse com a cara fechada. Isso realmente explica tudo. Como ela não mudou de ideia, ele inclinou a cabeça. E aquele Balto, o nome dele é Blitzo, ou é mudo, interrompeu Lona. Ele a encarou fixamente por um segundo antes que ela lançasse um olhar furioso para a mesa. Ela respirou fundo e seus ombros caíram. Droga, tudo bem. Vou me afastar. Agradeço o sacrifício. Naruto sorriu de canto e olhou para cima quando uma laje de pedra flutuou com 2 Beelzejuíces em cima. Ele pegou as garrafas, abriu as tampas e colocou uma na frente de Lona. Aqui, beba. Nossa, isso é muito suspeito. Então vai se ferrar, eu bebo. Naruto deu de ombros. Lona rosnou e arrancou uma garrafa de suco de Beelzebub das garras dele. Era mais ou menos assim que ele imaginava que ela reagiria. Ele fez um brinde com o resto da garrafa em homenagem a ela. Feliz aniversário de 21 anos, Lona. Sim, muito obrigado, ou algo assim. Ambos viraram seus copos e, no meio do gole, seus olhares se cruzaram. Naruto podia sentir o gosto de fogo misturado à bebida doce, semelhante a hidromel. Então, seus lindos olhos vermelhos se estreitaram, seus lábios se curvaram em um sorriso malicioso e ela começou a engolir a bebida forte. Ah, foi tão bom! Naruto virou seu suco de Beelzebub de uma vez e, em menos de um minuto, as garrafas estavam vazias e foram jogadas na mesa. Mais 2. E continuem. Naruto latiu, seus olhos fixos nos de Lona, e seus sorrisos cheios de dentes se cruzaram. Pelo canto do olho, ele viu um borrão branco se mover atrás dela e sentiu seu próprio rabo começar a se mexer freneticamente. A vida estava muito boa agora, mas havia um toque picante que lembrava Naruto daquele maldito curry super apimentado, e ele associava aquela vibe a uma coisa e somente uma coisa. Um desafio. Mais Beelzejuíce foi trazido para a mesa e Lona pegou o seu. Ainda encarando-o, ela arrancou a tampa com os dentes, mastigou até formar um laço, cuspiu-a e começou a beber de uma vez. Pronto, acabou. Gostosa ou não, essa garota ia se arrepender amargamente de ter desafiado um glutão de verdade para uma competição de bebida. Isso é uma promessa, viu? Millie tinha uma tigela de grãos de milho no colo e, de vez em quando, dava um para o marido. Eles estavam ouvindo o chefe reclamar desde que ele acordou, depois que a nova amiga de Lona entregou o pedido de café. Isso foi às 6 horas, e 4 delas foram blitz em modo frenético de busca por informações, geralmente reservado para suas noites com Lord Stolas. Felizmente, faltavam apenas 30 minutos para o fim do expediente, e o casal concordou silenciosamente em ouvir o chefe reclamar para passar o tempo. E aí ela ficou tão brava depois que eu cantei parabéns, eu simplesmente não entendo o que deu errado. Reclamou Blitz enquanto andava de um lado para o outro no escritório da IMP, com seus 2 subordinados observando do sofá. Ela disse que gostou do bolo quando fizemos para aquela vadia estúpida que se matou.
Por que diabos eu pensaria que ela não gostaria de comê-lo de novo? Ah, quem poderia dizer, senhor? Não é como se um bolo de 3 semanas não continuasse comestível, disse Moshi, com a cara fechada. Millie riu baixinho ao lado dele e lhe entregou um grão de café, que ele mastigou com ar sombrio. Ele estava de mau humor desde que tomara o café. Dizia que havia algo de errado com ele, mas mesmo assim bebeu tudo. Exatamente. Blitz ergueu os braços. Ele caminhou a passos largos até o mural de fotos de câmeras de segurança que tinha círculos vermelhos ao redor da cabeça do novo amigo de Lona. Seus braços estavam cruzados. Mas ela prefere passar o aniversário com esse maldito garoto com fetiche por furries, do que passar o dia comigo, o próprio pai dela. Você não adotou? Perguntou Millie, com um sorriso irônico. Blitz se virou para encará-la por cima do ombro. Família é mais do que laços de sangue. Não acredito que estou dizendo isso, mas o senhor tem razão. Moshi suspirou. Uau, espera aí. Moshi estava concordando com o Blitz. Essa era a função da Millie. Talvez realmente houvesse algo errado com o café dele mais cedo. Seu marido sexy pulou do sofá. Então, o que você gostaria que fizéssemos a respeito? Quero saber onde esse filho da puta dorme à noite para poder foder com ele antes que ele tente foder com ela. A estranha obsessão de Blitz por vingança sexual era sempre um pouco assustadora de se ouvir. Talvez Millie fosse a dominante esta noite, já que Moshi teve sua vez nos últimos 3 dias. Antes que qualquer outra discussão sobre sexo ou sexo preventivo de vingança pudesse acontecer, um gemido masculino veio da bunda de Blitz. Esse é o grito de mensagem da Laone Tone. Blitz puxou freneticamente seu earphone, que na pressa foi arremessado para o outro lado da sala, e gritou: não. E se ela precisar de ajuda? Ela pode ter que esconder o corpo dele depois que ele tentou forçá-la. Eu nunca tive aulas de como me livrar de corpos com ela. Senhor, apenas leia a mensagem. Moshi suspirou, cobrindo o rosto com a mão, enquanto Millie ria da imaginação fértil do chefe. Papai ficava igualzinho sempre que ela ou Salimai traziam um menino para a fazenda. Ah, por que diabos eu não pensei nisso? Não posso. É só uma foto, seu idiota. Blitz sibilou, estendendo o celular para eles. Na foto estava, obviamente, Lona com a pelagem um pouco desgrenhada e os olhos um tanto desfocados. Além disso, repousando em seu peito, que Millie pôde perceber graças à sua visão feminina aguçada, ainda estava coberto por seu top cropped preferido, estava seu novo amigo peludo, completamente apagado. Um lamento masculino ecoou pelo telefone e Blitz rapidamente o virou. Seus olhos se arregalaram e ele começou a apertar o aparelho com tanta força que ele começou a rachar. Millie trocou um olhar com Moshi e ambas assentiram. Precisavam salvar o telefone do chefe e ver aquela nova mensagem. Senhor, não podemos nos dar ao luxo de outro incidente com o telefone. Então, posso. Obrigado. Com alguns puxões, Moshi arrancou o telefone das mãos de Blitz. Ele e Millie gargalharam com a mensagem que seguia a imagem. Posso ficar com ele? Eu quero a cabeça dele. Blitz gritou. Ele sacou sua pistola de pederneira e correu para a porta. Papai está vindo, minha filhinha. Você pode, tudo bem. Só para você, querido. Millie beijou a bochecha do seu homem antes de pular em cima do chefe e derrubá-lo no chão. Uau! Peguei um selvagem. Millie, sai de cima de mim. Vou usar seu marido filho da puta como camisinha e destruir seu útero. Não me teste, a inocência da minha louca está em jogo. Blitz, sua garotinha é uma cadela infernal de 21 anos que você pegou de um orfanato quando ela tinha 17. As chances de ela ainda ser virgem são praticamente nulas. Sai de cima de mim antes que eu te foda e te demita. Blitz rosnou enquanto tentava se livrar de Millie. Ela puxou o braço dele e o prendeu atrás do ombro. Ele foi jogado de cara no chão. Porra! Moshi, controla essa vadia. Senhor, com todo o respeito, que se dane. Além disso, a Millie tem razão. A Lona é adulta.
Ela pode ter passado por algumas desventuras que você nem imagina. GRR, eu tenho os documentos dela que dizem o contrário e eu vi a prova. Millie e Moshi trocaram olhares preocupados. O quê? Perguntaram eles. Blitz bufou e os encarou com raiva. Eu verifico. Sua mão livre procurou no bolso e tirou um exemplar de ginecoscopia para iniciantes. Ela tem uma touca de dormir que eu misturo com vários medicamentos sempre que posso. Ontem à noite, usei alguns tranquilizantes para cavalos que encontrei no quarto dela. Isso é muito errado, Blitz/Senhor. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil. Às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.